Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e hoje vou falar sobre gráfico da função exponencial. Como eu falei no vídeo anterior, na aula anterior, a função exponencial ela representa crescimento e decrescimento de uma população. E quando pensamos em bactéria, novamente lembramos justamente da função exponencial. E aqui eu vou falar de uma situação problema antes de falarmos dos gráficos. Então vamos lá. Em uma cultura de laboratório, vamos considerar determinada bactéria que se dividirá em duas, dando origem à primeira geração. Então, a primeira coisa que vocês devem pensar é uma bactéria, certo? Se dividirá em duas, dando origem à primeira geração. Cada bactéria da primeira geração sofrerá bipartição, dando origem à segunda geração e assim por diante. A tabela abaixo mostra o crescimento do número de bactérias e a partir de uma bactéria admitindo-se que todas sobrevivam a cada geração. Então, nós temos essa situação aqui, ó. Uma bactéria que ela não reproduziu ainda, aí ela vai fazer a primeira reprodução. Essa primeira reprodução aqui é o que a gente chama de primeira geração. Então, uma bactéria, ela dividiu-se em duas novas. Depois, eu venho para a segunda geração, que são justamente essa bactéria que se dividiu para duas e assim sucessivamente. Então, aqui eu tinha uma bactéria, aqui eu tenho duas bactérias, aqui eu tenho 4 bactérias e aqui eu vou ter 8 bactérias. Então, isso aqui seria um crescimento exponencial de bactérias, ok? Pensando nessa representação dessa reprodução, eu vou fazer um gráfico para representar justamente esse crescimento. Então, nós temos justamente isso aqui, olha. A primeira bactéria, ela não se reproduziu, ok? Como ela não se reproduziu, então ela teria aqui, ó, 2 elevado a zero, eu só tenho uma bactéria. Na primeira geração, aí essa bactéria, ela se dividiu em duas. Então, 2 elevado a 1 vai ser 2. Depois, na segunda geração, essas duas bactérias, elas se produziram de novo, reproduziram mais 2 bactérias, né? Então, 2 elevado a 2, 4. Quando foi na terceira geração, então, 2 elevado a 3, 8. E assim sucessivamente. Então, a gente pode representar a reprodução dessas bactérias como uma função exponencial do tipo f de n igual a 2 elevado a n, onde n seria justamente a geração ou a reprodução das bactérias. A bactéria inicial seria a reprodução zero, né? Ela não teve uma reprodução ainda. Depois, a primeira geração, segunda e assim sucessivamente. Esse gráfico seria justamente essa representação. Então, nós teríamos aqui a primeira bactéria, quando ela não se reproduziu ainda. Depois, a primeira geração, que gerou 2 bactérias. Depois, a segunda geração, com 4 bactérias. A terceira, com 8. E, por fim, a quarta, com 16 bactérias. E isso vai crescendo exponencialmente até o infinito. Então, esse gráfico seria justamente essa curva da exponencial. Esse gráfico a gente chama um gráfico de gráfico exponencial crescente. Como é que eu vou saber que o gráfico é crescente ou decrescente? A primeira coisa é o que define se a função exponencial é crescente ou decrescente é o valor da base. Essa base aqui, como ela é maior que 1, então esse gráfico vai ser crescente. Para vocês compreenderem melhor as definições do gráfico crescente e decrescente, aqui está o esquema. Como eu falei, se o gráfico tiver o A maior do que 1, a base maior que 1, esse gráfico vai ser crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, por exemplo, 1 meio, 1 quarto, então essa função será decrescente. Pessoal, muito cuidado com o detalhe. Não é o fato da base ser uma fração que a função vai ser decrescente. Por exemplo, essa função aqui, f de x igual a 3 sobre 2 elevado a x, ela é uma função exponencial crescente, porque essa base, ela é maior que 1. Algumas pessoas ficam imaginando que toda função que a base for fração, ela é decrescente, e se não for fração, ela vai ser crescente. Não, cuidado. A base, sendo maior que 1, crescente. Entre 0 e 1, decrescente. E aqui é a representação da curva da exponencial. Esse é o gráfico de uma crescente
E esse é o gráfico da função decrescente. Uma observação muito importante é que se a função for do tipo a elevado a x, todas as funções sempre vão passar pelo ponto y igual a 1. E elas vão estar sempre acima do eixo x, elas não cruzam o eixo x. Então, aqui é um esqueminha para representar justamente esse resumo. Ponto de interseção de qualquer das exponenciais do tipo a elevado a x vai ser sempre a coordenada 0, 1, que é esse ponto aqui, que é o ponto de encontro das funções exponenciais, ok? Bem, pessoal, se vocês chegaram até aqui, dá um joinha nesse vídeo, compartilhem, se inscreva no meu canal, porque isso aqui ajuda ao canal crescer e nós podermos publicar mais conteúdos para você, tá bom? Mas vamos continuar. Vou construir agora o gráfico da função exponencial crescente. Então, como é o processo de construção do gráfico da função exponencial? Qualquer que seja o gráfico da função exponencial, para você crescer, vocês vão atribuir valores. O ideal é que vocês sempre atribuam um valor positivo e um negativo. Então, aqui eu incluí o 0, o menos 1 e o 1. Por que o 0? Que é justamente aquele ponto de encontro que passa pelo eixo y. Então, quando x for igual a menos 1, essa função vai ser igual a 1 meio. Aí vocês vão me dizer, mas por que, professora? Porque 2 elevado a menos 1, nós temos sempre que qualquer base com expoente negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal da potência. Então, aqui como é 1, então fica 1 meio elevado a 1. Por isso que eu cheguei a 1 meio. Quando x for igual a 0, então, olha aqui, ó. Quando x for menos 1, dá 0,5 ou 1 meio. Quando x for igual a 0, isso aqui vai dar 1. Então, tá aqui o ponto. E, por fim, quando x for igual a 1, o y vai dar 2. Aí vocês vão dizer assim, mas professora, eu não poderia atribuir um valor, por exemplo, menos 2, menos 3, ou 2 e 3, qualquer valor assim, por que atribuiu 1 e menos 1? Porque o 1 e o menos 1 não vai interferir na potência, basicamente. Então, vai ficar um gráfico enxuto, um gráfico pequeno. Se vocês colocassem, por exemplo, 2 elevado à terceira, esse resultado da potência dá 8 e vocês precisariam fazer um gráfico muito longo, muito grande. E esse gráfico já é suficiente para vocês compreenderem por onde ele passa. Então, o ideal é sempre utilizar menos 1, 0 e 1. Agora, eu vou fazer o gráfico da função decrescente. O gráfico da função decrescente, como eu falei a vocês, né? Ele está sempre entre 0 e 1, a base. E eu vou fazer o mesmo processo de substituição. 0, menos 1 e 1. A diferença é que essa base aqui vai ser invertida, não é isso? Então, quando x for menos 1, agora isso aqui vai ser 2, porque eu vou ter menos 1 no expoente. Então, 1 meio elevado a menos 1 inverte a base, troca o sinal do expoente. Então, 2. Veja que não mudou quase nada, né? Ele só inverteu a fração. Então, quando x for menos 1, o y vai ser igual a 2. Depois, quando x for igual a 0, o y vai ser igual a 1. E, por fim, quando x for igual a 1, o y vai ser igual a 1 meio. Então, está aqui de novo a nossa curva da exponencial, gráfico decrescente. Muito simples e fácil de fazer, não é isso, esse gráfico?